Boa tarde, meu irmão. Tudo bom com você? Estamos aqui para o 27º dia desse propósito do clamor a Deus, jejum, oração, consagração. E hoje a gente vai falar sobre se converter dos maus caminhos. Vamos continuar a estudar essa quarta parte do versículo de 2 Crônicas 7:14. Ontem nós falamos sobre a igreja de Efésios, que tinha deixado o primeiro amor. E o pai, como um bom pai que é, repreende aquele que ama. Hoje a gente começa meditando aqui em 1 João capítulo 2, que diz assim, versículo 15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estamos vivendo os últimos dias e mais do que nunca, como noiva de Cristo, nós precisamos nos consagrar e nos preparar. Não podemos cair nas ciladas de Satanás e acabar amando as coisas desse mundo, como se por aqui nós ficássemos e como se daqui nós fôssemos. E quando a gente fica caindo na concupiscência da carne, né? Desejos, concupiscência é uma palavra grande, né? Mas significa os desejos da carne. O que são os desejos da carne? Muitas vezes a carne é preguiçosa, é manhosa, né? Ela não quer fazer nada. Aí a pessoa começa a ficar no sedentarismo, não faz nada, daqui a pouco fica ociosa, começa a fazer a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos começa a dominar, aí daqui a pouco ela está caindo em laço de prostituição, entra para pornografia, entra para um monte de laços errados, a desonestidade, tudo isso, né, são coisas que Deus não quer que a gente estenda a mão, que a gente se enrede, que a gente fica preso. Concupiscência da carne, desejo dos olhos. Quantas pessoas, né, estão endividadas, trouxeram tanto sofrimento para a família por desejar as coisas do mundo, que até podem ser lícitas, mas muitas vezes a pessoa não tem aquele padrão de vida, acaba se endividando só para querer mostrar para os outros, para querer ser aquilo que ela não é, por uma grande vaidade, né, cresce os olhos e acaba se enredando em tantas coisas, problemas, e isso tudo abala. Às vezes o casamento, o relacionamento familiar, o relacionamento com o próximo, com Deus, tudo isso são laços que a gente precisa estar vigilante. A soberba dessa vida, se a gente for entrar para esse lado, a gente acaba caindo em outro laço sério, de sempre se sentir superior aos outros, né, maioral, e tudo isso só vai nos levando para longe de Deus, porque Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Então, numa época de tanto consumismo, procura fazer a distinção entre aquilo que é necessário, que realmente você precisa para viver, como aonde dormir, né? Alimentos, o que se vestir, que Deus sempre vai, isso Ele disse que sempre nos daria, que nós não nos preocupássemos, que Ele não ia deixar faltar, mas cuidado com aquilo que é ostentação, que não vai acrescentar, mas apenas as pessoas usam para poder dizer que tem poder aquisitivo, como se isso fosse alguma coisa que interessasse, né, a Deus, que Deus escolhesse as pessoas que têm esses poderes, o poder aquisitivo. Cuidado com isso, não é pecado prosperar desde que você use todas as coisas que Deus te dá para a glória de Deus, para o crescimento do reino. Então preste atenção para você não cair nesse laço, tá bom? Vamos ficar com essa exortação do apóstolo João aqui no capítulo 2, versículo 15 em diante. Mas eu queria também estudar com você a terceira carta à igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, que diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Não podemos esquecer que esse mundo ele jaz do maligno, que o príncipe desse mundo é o próprio Lúcifer, é o próprio adversário, Satanás, o anjo caído. E ele engana, assim como nós vimos ao longo desses estudos, que Jesus foi tentado 3 vezes por Satanás no deserto,
muitas vezes ele vem também para nos tentar. A gente ainda não está vivendo fisicamente no reino dos céus, mas sim espiritualmente. Mas fisicamente a gente vive nessa terra, então a gente precisa vigiar para não cair em laços. Assim como eles fizeram aqui, foram firmes. Então Deus está mostrando novamente aqui qualidades da igreja de Pérgamo, que ficou firme mesmo quando Antipas, a fiel testemunha, foi morta, pelos inimigos. Mas umas poucas coisas, versículo 14 diz: tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei, com espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então Deus deseja que você vença as lutas e que você não concorde com aquilo que Deus aborrece. Hoje, a nossa sociedade está em crise porque basicamente a maioria das pessoas de bem, pessoas de certo modo que tiveram uma criação temente a Deus, concordam com aquilo que Deus não concorda. Muitos assistem canais de televisão que só mostram prostituição, traição e uma série de coisas. E as pessoas ficam sentadas assistindo, dando audiência a isso. Eu chamo a atenção porque é necessário que a gente vigie. O salmista diz que não porei coisa mais perante meus olhos. Muitas vezes você fala que eu não tenho idolatria e tal, eu não idolatro, mas quando você vê, você está idolatrando alguma coisa dentro do coração. E Deus fala que idolatria é pecado. Então nós precisamos pedir ao Espírito de Deus para nos mostrar se tem alguma coisa que nós estamos concordando e que não é para a gente concordar, que nós estamos fazendo e que não é para a gente fazer. Sabe aquela coisa de você, sapo, que bota numa panela e ele vai sendo, a temperatura vai aumentando e ele não percebe, ele não tem ali no momento o choque térmico, a temperatura vai aumentando gradualmente até que ele morre cozido? Pois é o que está acontecendo hoje. Satanás está cozinhando a humanidade, está cozinhando muitos que se dizem servos de Deus, está botando pecado e a pessoa vem com aquela frase, não tem nada a ver, deixa disso, os tempos mudaram, as coisas mudaram. Olha, os tempos podem ter mudado, a gente pode ter vivido fases na história da humanidade, só que a palavra de Deus não muda. E aquilo que Deus aborrece, Ele continua aborrecendo. Aquilo que agrada a Deus, continua agradando a Deus. Então, princípios não mudam. Pode mudar coisas mais supérfluas, coisas assim do dia a dia, Antes se lavava roupa no rio, hoje se lava na máquina de lavar. Essas coisas podem mudar, a modernidade vem com muitos inventos tecnológicos, mas os princípios de Deus não mudam e a gente precisa saber quais são eles para que a gente não venha cair no erro como a igreja de Pérgamo, que acabou aceitando a doutrina dos nicolaítas e acabou também caindo na doutrina de Balaão, que oferecia, que seduzia Israel a comer os sacrifícios de idolatria e prostituição. Vamos orar? Pai, essa palavra, Senhor, é tão séria. Meu Deus, abre e desvenda os nossos olhos, porque como bom Pai, o Senhor está nos repreendendo em cada estudo, em cada passagem que a gente tem lido. Quantas vezes, meu Deus, estamos caindo, meu Deus, nas tentações que Satanás tem colocado, como colocou para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Meu Deus, quantos têm, meu Pai, caído nos desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, tem largado princípios da Tua palavra, Senhor, tem largado casamento, tem largado família, tem largado, meu Deus, a Tua presença, Senhor. Tem deixado tantas coisas, meu Pai, que são princípios eternos, Senhor, e estão perdendo a salvação. Mas, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa repreensão.
Meu Deus, nos mostra mesmo tudo que está oculto no nosso coração, tudo aquilo, meu Deus, que estamos praticando e estamos aceitando, Senhor. Meu Pai, isso é prostituição, isso é idolatria, isso é aberração para a Sua palavra. Senhor, perdoa-nos no nome de Jesus, que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, Senhor. Que venhamos a dizer sim, sim ou não, não. O que passar disso, meu Deus, acaba sendo de procedência maligna. Que a gente não fique no muro, meu Deus, em cima do muro, meu Pai. Em tantas situações que a gente acha que não tem nada a ver, ou que isso é problema de fulano, de beltrano, de ciclano. E o Senhor fala que quando a gente consente com o ladrão, a gente também está, meu Deus, no erro, Senhor. Meu Deus, desperta-nos, Pai, como sociedade, desperta-nos, cada um de nós como indivíduo. E tudo aquilo, meu Deus, que estamos cometendo, que estamos, meu Deus, permitindo acontecer no Brasil, Senhor, que a gente não permita mais. A começar, meu Deus querido, por não dar audiência, Senhor, aquilo, meu Deus, não dar, meu Pai, abrir porta de Satanás, meu Deus, dentro das nossas próprias casas, na nossa mente, Senhor. Seja, meu Deus, pelos veículos de comunicação, televisão, como também internet, ou conversas, meu Deus, que contaminam. Senhor, que sejamos a favor do Senhor e dos seus princípios, da Sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Muda-nos, Pai, que a gente realmente, como sociedade brasileira, se converta dos maus caminhos. Ajuda-nos, continua a falar conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero você para mais um programa amanhã nesse mesmo horário. Que Deus te abençoe.